E aí, beleza, pessoal? Bem-vindos aí de novo aí, ó. Mais uma aula maravilhosa. Eu queria dizer para vocês que nunca na história desse país houve uma aula tão organizada, tão melhor, tão bem feita quanto essa que você vai assistir agora, tá? E se tiver desorganizado, você pode acreditar que não é por culpa minha do professor. A culpa sempre está no outro, tá? Não esquece de ir no canal e ver as aulas que eu já postei sobre a matéria, para que o conhecimento vá ficando sedimentado na cabeça de vocês. Eu sei, cara, que vocês estão vendo um monte de coisa, tem um monte de conhecimento para adquirir, mas eu queria dizer que redes de comunicação de dados é um lugar onde todos os conhecimentos que você está adquirindo na ciência da computação, na eletrônica, na programação, né, em tecnologia, tudo isso daí vai desagregar aqui, né, ou vai culminar aqui em rede de comunicações de dados. Então, você fala assim, eu estou fazendo um programinha, legal, mas esse programa vai ser distribuído como? Através de uma rede? Legal, você vai fazer alguma programação para a internet? Um joguinho, tem um pessoal aí que está fazendo jogos digitais, né? Tópicos de jogos digitais comigo. Onde vai usar jogos digitais? Não sei. Você pode fazer para o PlayStation, tá? Ou você pode fazer um MMO que joga online. Se jogar online, filho, você vai ter que conhecer redes de computação. Se você for trabalhar no Banco do Brasil, né, como um programador lá para fazer um programa na Receita Federal, né? No fim, você vai ter que buscar dados aonde? Dos usuários que estão aonde? Do outro lado da rede. Às vezes do outro lado do mundo, né? Porque o cara que está no Japão, ele também acessa o site do Banco do Brasil, desde que ele seja brasileiro ou japonês até, não sei. Mas se tiver uma conta no Banco do Brasil, ele obviamente ele vai acessar esse computador via rede. E a gente, então, comunicação de dados faz tudo, né, cara? Circuitos lógicos, a gente tem que saber um pouquinho, por quê? Porque para você fazer a rede de comunicação de dados funcionar, você tem que entender como que a placa da rede funciona. E a placa da rede funciona através das portas lógicas, né? Que juntando elas vai construir, né, o que a gente chama de circuito integrado digital, né? Que possivelmente vai ter lá um conversor analógico digital, né? Então, meu, não adianta fugir do conhecimento. Não adianta fazer de conta que o conhecimento não vai ser útil para a sua vida, né? Vai. Então é por isso que a gente tenta fazer isso aqui da melhor maneira possível, ou seja, tentar explicar para vocês como que as coisas acontecem. E nessa tentativa de conversar com vocês e tentar ensinar vocês, na aula passada, cara, eu vou compartilhar a janela aqui para vocês. Na aula passada, a gente falou de dois protocolos, ou três protocolos importantíssimos de rede de comunicação, que são os protocolos que, em princípio, baseiam, né, dão base para essa rede de comunicações que a gente conhece hoje, tá? Que interconecta um monte de computadores numa rede enorme, cara, mundial de computadores. Então a gente falou do IP, que é o protocolo de endereçamento, tá? E a gente falou do IP e falamos do TCP, que é um protocolo de transporte, que vai transportar os dados. E daí eu falei que o TCP era um protocolo bonito, lindo, maravilhoso, mas que tinha o irmão feio dele, que é o UDP, né? Que é um outro protocolo, e o UDP é bem mais simples, né? Porque o cara que usa o UDP, o cara que vai querer usar o UDP, ele não está muito preocupado com um monte de coisas, né? Sequência, número de confirmação de pacote, tá? Essas coisas o UDP não faz. Mas ele é um protocolo de transporte que também faz uso do endereçamento IP. E mais ainda, né, o que a gente precisa levar em consideração é que o tio aqui está explicando para vocês o IP versão 4,
que é o IP antigo, né? Pô, mas a gente não usa mais IPv4, a gente já está usando o IPv6. E por que que você está explicando para nós o IPv4 se a gente não usa mais? Então, Filma, porque se você não conhece a história, você não consegue aprender, né? Não adianta nada eu falar de cálculo diferencial integral para você, se você não sabe fazer continha de mais e menos. Então, tem que aprender do início. Agora, se você caiu de paraquedas, assim, na internet você estava procurando alguma coisa, né? E de repente o título desse vídeo chamou a atenção, né? Ou você está estudando aí a sua engenharia, a sua ciência de computação, a sua engenharia de produção, e tem uma matéria que chama comunicação de dados, e de repente você foi procurar lá e caiu aqui, tenha, assim, que eu diria? Assim, não é dignidade, não quero falar isso. Assim. Tipo assim, cara, saiba que você precisa aprender primeiro o IPv4. Porque se você não souber o IPv4, você não vai saber o IPv6. Né? Porque um se baseou no outro. É um protocolo total. O endereçamento IPv6 é totalmente diferente do IPv4. Mas a gente tem que começar de alguma coisa, e essa coisa é o IPv4. Então, por gentileza, tenha uma certa paciência com nós aí, tá? Que a gente vai falar desses negócios aqui, tá? E legal, a gente vai aprender não só do jeito que os livros escrevem, né? Porque ler livro, você pega o livro e lê, né? O trabalho que eu tenho aqui é pegar o que o livro descreveu lá, tá? E dar uma desenhada no negócio, né? Porque segmento, total, tamanho total do segmento, segmento. Por quê? Porque às vezes o livro fica difícil, né? Principalmente quando o cara que está escrevendo o livro, ele não está escrevendo livro para aluno, né? Ele está escrevendo livro para se mostrar para o colega dele. E tem muita gente assim no mundo. O cara ele não escreve livro para ensinar. Ele escreve livro para mostrar para o outro que ele sabe mais, que ele é mais gostosão, né? Então daí a gente tem que pegar esses caras que escrevem livro assim, não são todos, mas uma grande maioria, tá? Por quê? Porque no mundo acadêmico, moçada, é assim, cara, o que te define no mundo acadêmico não é nem o que você sabe, não é nem o que você faz, é o título que você tem, né? É o título, cara, o título. Se você é doutor, então você sabe mais do que o técnico, coitado do técnico. E na realidade não é bem assim, né? A gente sabe que às vezes o título não significa muita coisa, não, mas o título é importante, porque pelo menos prova que o cara estudou pra cacete. Tá? Ele pode não saber, mas ele ralou pra caramba e ele merece aquele título, porque, cara, ele passou por provas, né? Por questionamentos, né? E ele, pô, cara, ele provou que, pelo menos naquele momento lá que ele estava fazendo, ele sabia pra cacete. Tá? No meu caso, como eu não tenho título, então eu me sinto à vontade para criticar quem tem, né? Mas é isso aí, moçada. Então vamos continuar, né? Tentando traduzir aí um linguajar que pode ser muito difícil ou pode ser fácil, dependendo da maneira com que o cara escreve, né? Mas na vida prática, assim, quando a gente for tratar disso daqui, a gente precisa saber as coisas de uma maneira mais fácil, né? Porque na vida, né, não adianta nada você tirar uma certificação lá de Cisco Network Analyzer, tá? Se você não sabe juntar esse conhecimento que você tem com os outros conhecimentos que podem ajudar a solucionar os problemas. Todo engenheiro, ele é ensinado a resolver problemas, né? Então, na realidade, o meu problema é esse. Como explicar uma coisa difícil para vocês de maneira fácil. Legal. Então, vamos lá. Muitas letrinhas, né? Uma sopinha de letrinhas, mas eu estou tentando esquematizar e desenhar de uma maneira mais fácil.
Então, o que a gente já aprendeu até hoje são esses protocolos, o protocolo de endereçamento, a gente viu máscara de subrede mais ou menos, a gente viu classes de endereçamentos IPv4 mais ou menos, tudo mais ou menos, né? Porque se a gente for aprofundar, a gente fica, sei lá, umas 3, 4 aulas falando só de um tópico, e a gente não tem esse tempo. Uma outra coisa que é importante pra caramba não é o endereço IP que vai levar o teu pacote, o teu segmento de informação do seu computador para outro nessa rede enorme que a gente tem, né? O que importa também é saber que quando chega lá, o TCP, tanto o TCP quanto o UDP, que são protocolos de transporte de informação, tá? Ó, o IP é endereçamento, né? E o TCP é de transporte, tá? Tem uma outra coisa lá que ele usa, que é o que a gente chama de porta. Porta, porta, porta. O que eu quero dizer, então, para vocês é que qualquer um dos protocolos, ele vai conversar, ele vai se organizar, a placa de rede vai organizar esse protocolo dentro de outro. Tá? E é isso que eu quis falar aqui com esse negocinho aqui que a gente já vem vendo, né? Ou seja, a gente tem um pacotinho, tá? Pacote de dados lá que a gente veio, que a gente chamou de Ethernet. Lembra? Protocolo Ethernet, como ele funciona e tal. Então, e o Ethernet, ele também tem um cabeçalho, né, que a gente já viu até como que esse cabeçalho faz. Inclusive, eu mostrei para vocês até como que é a formação dele, como que gera sincronismo. E tem o rodapé aqui, que é o nosso CRC, que nada mais é do que uma maneira de você fazer uma soma através de um monte de porta-lógicas. Tá? Geralmente, isso se faz através de exclusive Us, ligadas todas em paralelo, e vai depender do número de bits e como que você vai fazendo o deslocamento desses bits dentro desse circuitinho, tá? Ele vai gerando bits também de resposta em função da quantidade de bits de entrada e vai fazendo uma soma louca aí de bits, né? Isso tudo através de shift registers, ou shift registers, né? Legal, registradores de deslocamento, que estão dentro de um CI, dentro da tua placa de rede, né? Ethernet, porque a gente está falando Ethernet, ela vai fazer isso tudo dentro do padrão Ethernet. Então, ela vai conseguir sincronizar, ela vai conseguir fazer a soma para dar um CRC, e vai saber o que é endereço de origem, endereço de destino, e no nível da Ethernet, a gente vê que esse endereço de origem e destino é o código MAC, MAC address. Bom, dentro desse protocolo Ethernet, tem uma parte aqui que a gente geralmente reserva para a parte de dados, né? E nessa parte de dados, geralmente seriam os dados que você quer transmitir na tua rede Ethernet. Mas na rede Ethernet, a gente usa softwares, usa aplicativos, usa aplicações, joguinho, o que quer que seja, que não usa. Não dá para você simplesmente pegar os dados, né, e jogar dentro da rede Ethernet lá, né? Então a gente usa softwares que se valem de outros protocolos. Tá? Então, e esses softwares que se valem de outros protocolos, eles são inseridos nessa área de dados aqui, né, do protocolo Ethernet. Então, o protocolo Ethernet, ele vai carregar não apenas qualquer tipo de dado, tá? Ele vai carregar os dados que uma aplicação vai entregar para ele, que o computador vai entregar para ele, que o smartphone vai entregar para ele, não é assim? Legal. Que não necessariamente são dados que a gente chama de raw. Quando vocês lerem em algum lugar raw data, tá? São dados brutos, sem ter nenhuma manipulação neles, sem eles estarem formatados para algum tipo de uso. Então, raw data, cara, significa dados brutos jogados na linha.
No caso nosso, se a gente estiver no protocolo Ethernet, o próprio protocolo já vai formatar dados. Mas dentro da área de dados do protocolo Ethernet, eu posso ter raw data, ou seja, dados jogados ali, tipo o arquivo texto, né? Só caractere jogado lá. Claro que ele teria, né? Ele tem até uma utilidade, desde que o arquivo ali, né, o arquivo TXT lá, ele tem um começo, né? Eu diga para quem está recebendo esses dados que é um arquivo TXT, né? Que vai ter um endereço de origem ali, um endereço de começo, para ele saber que a partir de tal caractere é que vai começar, ou de tal momento é que vai começar os caracteres, né? Vão começar os caracteres, as letrinhas que você tecla, né? Que são bits ali, mas num arquivo os bits são organizados, né? Seja ele arquivo texto, arquivo de música, arquivo de voz, não interessa. Em qualquer arquivo você tem que organizar ele de uma maneira. E mais, no Windows, no sistema operacional Windows, você ainda põe um ponto e diz para o sistema operacional o tipo de arquivo que é. Ponto .txt nada mais é informação daquele arquivo. Então, quando você estiver programando, fazendo suas programações aí, né, em C++, né? Aliás, eu nem lembro, cara. Vocês são de ciência da computação, né? Ou são de engenharia? Fala aí para mim, Gabriel. Vocês são ciência da computação ou engenharia? Eu não lembro, cara. Juro para você. Eu tenho tanto aluno. Engenharia elétrica, professor. Então, beleza. Então vocês não vão programar tanto. Talvez vocês vão até programar lá no, no CLP, tá? Um sistema embarcado, por exemplo, né? Mas o fato é que quando vocês forem usar isso daí, tá? Para colocar lá a sequência de execução que você quer que a máquina faça, você está fazendo isso. De repente, essa sequência de execução pode estar guardada num programinho. E a gente tem que entender, então, como que as coisas acontecem. Então, a gente já sabe a diferença de dados brutos e dados conformados ou formatados. Olha que maravilha. E a internet, o protocolo Ethernet carrega isso. Bom, os dados formatados que o Ethernet pode carregar para a gente, dentre eles, tem o IP. Tá? Que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agrupar esse negócio, tá? Vou copiar ele aqui do lado para diminuir o tamanho dele. Então, vou diminuir aqui, ó. Tá? Ah, e por que saiu essas letras grandes pra caramba, né? Porque eu não formatei do tamanho do negócio. Então, não vou desformatar. Ou seja, aqui dentro da área de dados do protocolo Ethernet, a gente coloca dados que são formatados. Tá? Os dados formatados, no nosso caso, a gente viu aqui, no caso, a gente viu o IP, né? Que tem o tipo de versão, IHL, tipo de serviço, tamanho, não sei o que lá, blá, tá? IP de origem e destino, e tem uma área de dados no IP. Então a gente põe o IP dentro daqui. O IP também funciona da mesma jeito que o Ethernet. Ele tem tudo isso daqui no cabeçalho dele, mas ele tem uma área que a gente pode colocar dados formatados. Quais são os dados formatados que a gente viu? São esses negócios que a gente viu de protocolo de transporte. Ou seja, dentro da área de dados do IP, eu coloco o UDP, eu posso colocar o TCP, ou eu posso colocar um outro protocolo qualquer, tá? Por exemplo, eu vou escrever um aqui, por exemplo, né? Que a gente não sabe o que é ainda, mas também não faz diferença nenhuma para o tipo de explicação que eu estou dando. Tá? A gente pode colocar esses caras que se utilizam, tá, do endereçamento do IP aqui para fazer a parte de transmissão de pacotinho deles. Tá? Então pode ser o DP, TCP e SMTP, por exemplo.
Tá? No caso aqui, ó, eu trouxe para cá um que tem o UDP, mas poderia ser o TCP. Então, a gente vai desmembrando esses negócios para ver como que cada protocolo formata os bits dentro do quadro dele. Quando eu falo formata os bits, arranja a sequência lógica dos bits dentro dele para que ele funcione como aquele tipo de protocolo que o caracteriza. Daí, nesse momento de dado, Rodrigo, Gabriel, quem mais está na aula aqui? Deixa eu ver aqui. Nossa, está todo mundo quase. O João, Bruno, Fernando, tá? Quando a gente faz essa formatação, né, de bits dentro de uma estrutura que a gente chama de protocolo, a gente está criando as regras para que isso seja conversado com outro protocolo. Ou seja, quando eu arranjo meus dados da forma que o protocolo TCP/IP me diz para fazer, né, as regras dele, então eu vou começar a falar com alguém em protocolo TCP. Da mesma maneira que uma linguagem qualquer, né? Por exemplo, se eu for falar com alguém em russo, eu tenho que escrever para alguém em russo. Primeiro, eu tenho que conhecer as regras gramaticais do russo, tá? Para escrever um texto que tenha sentido para quem lê russo. Protocolo, então, nada mais é do que isso, você organizar os bits. Então, quando a gente pergunta o que é protocolo, e você responde, são as regras definidas entre dois elementos para que haja comunicação entre eles, desde que eles estejam conectados em rede, na realidade é isso. Eu estou falando assim, qual que é a língua que a gente vai falar? E tem várias línguas que falam nesse nível de transmissão de dados, né? Que são, por exemplo, o UDP, TCP e etc. E eles vão sendo encapsulados dentro de outros protocolos, no caso aqui, o IPv4. Tá? Eu poderia mostrar para vocês agora o IPv6, mas eu não vou fazer isso, porque o IPv6 ele muda o cabeçalho dele. Não é só mudar a versão aqui, né? Porque versão é assim, ó, eu tenho IPv4, podia ter o IPv4.2, né? Ou IPv4.27b, né? Poderia, não poderia? É uma versão de protocolo IPv4, só que tem algumas variantes. TCP, gente, TCP, ele também tem versão. TCP tem versão 4. TCP que a gente usa com o protocolo IPv4 é o TCP versão 4. O UDP, se eu não me falha a memória, também tem versão. Tá? E os caras fazem o seguinte, eles vão mudando, pode ser que tenha o UDP versão 3, pode. E esse UDP versão 3 vai ser encapsulado dentro do IPv4. Tá? Agora, tem os caras são espertos. Esses caras são espertos. Quando eles vão fazendo assim, tipo assim, IPv2. Não tem IPv2? Não, não tem. Por quê? Porque foi uma versão que não foi para frente. Não funcionou do jeito que os caras queriam. E o IPv3? Também não funcionou do jeito que os caras queriam. Eles esperaram um pouco para lançar a versão que eles achavam que ia ser legal. E lançaram a versão 4. Ficou funcionando por um bom tempo, e a gente vai ver por que, inclusive, que teve que aumentar a quantidade de endereçamento, e a versão 4, cara, eles fizeram tanto alcochambre nessa versão 4, tá? Tanto alcochambre, cochambraram mesmo, sabe? Por quê? Porque, porra, ia começar, e a gente ia colocando muito computador na rede, e daí acabava, esgotava a rede, né? E daí, putz, que nem eu, vamos imaginar assim, eu, César, tenho uma empresa e contratei um IP fixo para falar na internet. E o que é o IP fixo? Que a gente ouve muitos caras falarem por aí. É um IP válido na rede internet. Tá? E o que é o IP não fixo? O IP não fixo, cara, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas o IP também válido para a rede Ethernet. Só que eu sou empresa, César, né?
e eu quero colocar computadores aqui na minha rede, e eu tenho, sei lá, 280 computadores aqui na minha casa, e eu quero colocar eles em rede. Então, mas eu quero falar na internet também. E eu não posso, de uma certa maneira, usar 280 IPs de internet, porque IP de internet, V4, é raro, né? Então eu tinha que fazer alguma jogada. Qual que é a jogada que os caras fizeram? E a gente até comentou. Eles falaram assim, meu, você é uma empresa? Então é o seguinte, eu vou pegar uma classe de endereços, tá? E vou dar para dentro da tua empresa. Aí você pode usar essa classe do jeito que você quiser. Só que quando você for falar comigo, internet, você tem que falar por meio desse IP que eu estou dando para você. Então, calderaro.com.br, tá? É um IP que eu vou dar para você e esse vai ser válido na internet. Ô César, mas você falou calderaro.com.br, isso não é um IP, isso não é um nome. É verdade. Então, para ficar mais fácil para a vida da gente, os caras, em vez de falarem IP do jeito que eu nem lembro qual é o meu, mas deve ser 187, 193, esse caldeirado aí. Tem um jeito de descobrir também, se a gente entrar na internet, eu posso perguntar para a internet, quem é o caldeirado.com.br? Pergunto para alguém, tem alguém na internet aí que vai saber, vai falar, ô, esse cara aí é o IP 187, 192, não sei o que lá, não sei o que lá, tá? Então, existe na internet um outro tipo de serviço, né? Chamado de serviço, né? Que vai atribuir, né? Que atribui um nome, por exemplo, tá? Eu pus o meu porque eu estou fazendo propaganda no meu site, né? Então, gente, aí vocês estão vendo aí, fiquem curiosos, vão lá, entre lá, né? A um IP, que é um número, um IP. Esse IP, em princípio, vamos imaginar que ele seja um IP válido na internet, tá? Ou seja, o cara simplesmente para facilitar a nossa vida, em vez dele dar o número, né? Você escreve o nome. Fica muito mais fácil para guardar, que nem telefone. Hoje ninguém mais sabe o número de telefone de ninguém. Porque você guarda na tua lista de contatos, tá? E quando você vai telefonar para alguém, você não tecla o telefone dele. Você procura numa lista de contatos e essa lista de contatos sabe qual é o telefone do cara para quem você quer ligar. Você vê, até o nosso telefone usa ideias que foram criadas na internet, tá? É a mesma coisa. Então, existem listas na internet, tá? Que tem tabelas com nomes, tá? calderaro.com.br e IP associado. Então, na internet é assim que funciona. Tá? Existem tabelas. Antigamente, gente, essas tabelinhas, tá? Elas eram antigamente mesmo, hein, no comecinho lá, no IP versão 2.32, né, que a gente não conhece direito, né? No 2.32C, vírgula beta 4539, versão de 1980 e 80 e bolinha novinha, tinha uma tabela e, por incrível que pareça, gente, eles arranjavam um jeito dessa tabela ser transmitida, trocada com todos os computadores da rede. Tá? Cara, a tabela. O que é uma tabela? A tabela tem coluna e linha, não é assim? Então, a tabela é isso. Tá? Numa rede pequena,
Tá? Que nem da minha empresa, eu estou falando da minha empresa aqui, na minha rede que tem 280 computadores, cara, eu saber 280 computadores e associar esses 280 computadores a um IP da minha rede, eu consigo fazer isso, não consigo? Porque é pouca coisa. Eu faço um arquivinho lá, dou um nome para esse arquivo, eu vou dar um nome lógico. Qual que é o nome lógico para eu saber os IP dos computadores da minha rede? Ah, vou chamar de host. Né? Por quê? Porque host não é aquela ideia que a gente tem de computadores de rede. Legal, então vou dar o nome de host para ele, para esse arquivinho, tá? Host, acho que é host, porque são vários, né? E vou distribuir isso para todos os computadores, os meus 280 computadores da minha rede, tá? Isso serve, esse arquivinho, então, da tabela, serve para a placa de rede entender, tá? Entender os IPs da minha rede. Então, eu estou falando da minha rede pequena, imagina que a internet fosse a minha rede pequena aqui. É isso que acontece, né? Então tinha um arquivinho que era trocado, cara, todos os. Só que, meu, é assim, a rede foi crescendo, a internet foi crescendo, e daí, cara, eles chegaram à seguinte conclusão: não dá para ficar trocando tabela de nome de IP em todos os computadores que estão conectados na internet. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque é muita gente, cara, é muito computador. O arquivo vai começar a ficar tão grande, mas tão grande, tá? Que é melhor a gente fazer um outro jeito. Vamos inventar um outro jeito aí para ver se dá certo essa bodega aí. Tá, então daí o cara criou um serviço de internet. O que, que é um serviço? O serviço é algo que alguém faz para você, né? Ele criou um serviço de resolver problemas, né? De resolução de problemas, tá? Como que resolve? Qual que é o problema que a gente tem? O nosso problema é saber associar, né, um IP, que é um número, a um nome, tá? Por quê? Para ficar mais fácil a minha listinha de telefone da internet. Quero fazer um catálogo de endereço. Não é assim que a gente tem no smartphone? Foi isso. Então, eles criaram um serviço de resolução de problemas, tá? E esse problema é para associar um IP a um número um número IP válido na internet, dentro de uma classe que a gente sabe, né? A placa de rede já sabe qual que é a classe, né? Aliás, por causa daquele jeito de comparação que eles fazem, sabe o nome da rede, né? E daí ele chamou de serviço de resolução de nomes, vai. Por que nomes? Porque ele não quer pôr problema, né? Porque se a gente colocar problema nos nomes das coisas, problema já traz um. Psicologicamente já fica um negócio complicado para nós, né? Porque eu não quero resolver problemas, eu quero resolver uma dúvida que eu tenho, que é associar o nome de IP a um número. Ah, legal, então vamos criar um serviço para fazer isso para nós. E as listas, então, tá? As listas que antes eram trocadas, né, entre os computadores de rede através de um protocolo, não sei qual é ainda, não sei, não interessa qual é, tá? É, passou a ser feito pela internet grandona e a gente colocou alguns servidores na internet, né, elemento de rede, servidores, né, servidores que guardavam ou guardam, ainda guardam essa dúvida que paira no ar. Quando eu falar para você, ó, se conecta aí no IP 192.193.252, vai falar, ah, beleza, você pode até entrar lá no browser, né, 202, não sei o que lá, blá, blá, blá. Pô, mas você sempre vai ficar na dúvida, vai falar, porra, o cara pediu para eu me conectar nesse servidor de joguinho, que bosta de servidor é? Onde ele está? O que, que ele faz? Né? É,
de onde vem, do que se alimenta, né? Você não sabe, daí você põe lá e vai, né? Sua comunicação vai. Mas se o cara desse um nome para você, você saberia, né? Calderaro.com.br tá ligando no IP do Calderaro, tá? Então você sabe que é a minha empresa aqui, né? Tem outro também, né? Eu falei assim, não, um só não, cara. Eu gostei dessa história. Então, eu vou colocar um outro, né? Eu ligo lá no Iana, né? Ô, Fio, eu quero um outro IP de internet. Aí a Iana fala, ô, cara, você tem dinheiro? Claro, eu sou o Calderaro, Fio. Calderaro Comunicações, tenho dinheiro. Eu quero um outro IP para mim. Tá bom. Então, eu tenho calderaro.net.br, tá? Pô, esse Calderaro Net BR, você concorda comigo que é diferente do Com BR? É. Então eu tenho também, eu tenho de verdade isso daí também, que é da minha consultoria, tá? Então é um outro IP, mas é válido na internet também. Tá? Na internet, é um outro IP. Legal. Então são dois que a gente chama de domínios, né? Que existem na internet. Esse nome, esse serviço, nome de serviço que faz isso, cara, os caras chamam de domain name service, tá? Que é o serviço de resolução de nomes, tá? O DNS, então, cara, é uma entidade da internet, tá? Que dentro desses são servidores dispostos pela internet, tá? Que guardam as listas dos nomes hosts que existem na internet, que nem o calderaro.com ou calderaro.net, tá? Ou, sei lá, um fan.br, tá? Ou um google.br, tá? Google.br não, né? Google.com, né? São nomes, né? E esses nomes aí têm IPs. Por quê? Porque o mundo digital não enxerga o google.com, fan.br, calderaro.net.br. Não enxerga. O nome só enxerga bits e bytes. Então, ele só vai enxergar aquele monte de zeros e uns que a gente sempre sabe o que é. Tá? E ele vai gerar, então, uma tabela que vai pegar os bits, zeros e uns, não sei o que lá, que formam esse nome, tá? Que isso daqui é caractere, a gente sabe que caractere é bit também, no fundo, é bit, mas no browser você escreve isso. Porque você não quer escrever 01001. Não, você escreve códigos, cara. E esses códigos que estão escritos no seu browser vão ser mandados para um servidor, um host na internet qualquer, não sei qual, não interessa para mim agora, no momento. Tá? E esse nome aqui vai devolver para o browser o IP. E ele vai falar assim, ó, o calderaro.netbr é o IP tal, que eu não lembro, não sei. O negócio é tão complicado que a gente nem guarda o IP, né? Porque a gente sabe que tem alguém que faz esse serviço para nós. Então, esses servidores que estão conectados na internet, que são elementos da rede internet, que também tem um IP de internet, né? Entre eles ficam trocando essas tabelas. Entre eles, tá? Mas entre os outros computadores da rede, que não são servidores para DNS, eles não ficam trocando as listas. Eles ficam trocando outros tipos de dados. Por exemplo, o meu filminho do Xvideos, né? Então, é isso que eu estou interessado. A minha empresa aqui, os meus 280 computadores também vão ter 280 IPs aqui, né? Também podem ter nomes individuais, eu posso dar um nome para cada um deles. E eu posso, inclusive, se eu quiser, aqui dentro da minha empresa, fazer com que eles troquem um arquivinho entre eles para que cada um saiba o nome de cada um deles. Então, eu posso criar aqui na minha empresa, se eu quiser, tá? Um arquivinho chamado hosts,
tá? Onde eu listo nesse arquivinho o nome dos meus computadores e IPs da minha empresa. Não tem problema nenhum fazer isso. Aqui dentro eu estou na minha empresa. Então, daí a gente entende porque existem IPs privados, que são os IPs que estão dentro da minha empresa aqui, e IPs públicos, que são os IPs que estão na internet. O que está público está publicado na internet, todo mundo conhece. Todo DNS conhece. E na sua empresa, César? Não, os caras da internet não conhecem nada aqui dentro. Aqui quem manda sou eu, quem organiza sou eu. Então, na minha empresa, eu tenho o meu gateway, eu tenho o meu servidor de web, posso até ter um servidor de web, para fazer o quê? Para servir serviços de web, né, que é página HTML, não sei o que lá, os serviços que a gente vê aí, e-mail, para dentro da minha empresa. E eu faço isso dentro do IP privado meu, que foi dado uma classe para mim, mas eu me conecto na internet através do calderaro.com.br. O calderaro.com.br só é entendido no domínio da internet. Tá? Mais para dentro da minha rede eu tenho um monte de computador aqui dentro. Eu tenho o Calderaro, tenho o César, tenho o Rafael, tenho minha mãe. Tem 280, né, exemplos de computadores que eu tenho aqui dentro da minha rede. Então, só que esse nome Rafael, César, Dona Madalena, são computadores que estão dentro da minha rede privada. Então eu posso ter como se fosse uma mini internetzinha aqui dentro para mim, né? E eu posso dar esses nomes, inclusive, e distribuir se eu quiser, não preciso, tá? Mas eu posso distribuir também em arquivos hosts, para que cada computador meu saiba o nome de cada um que está na minha rede. Legal. César, dúvida. Eu mesmo tenho essa dúvida. Mas nessa rede interna sua, os computadores não estão ligados via Ethernet na tua rede? Estão ligados via Ethernet. Então, a Ethernet, por si só, já não tem um arquivinho onde, lembra? Ela pergunta se tem alguém... Quando entra um computador na Ethernet, ele já fala, oh, eu estou aqui, meu endereço MAC é esse. Não tem um negocinho assim? Tem. Mas por que você quer fazer, então, colocar um nome de IP? Porque dentro da minha Ethernet aqui, eu também tenho uma rede IP. E por que você tem a rede IP? Porque eu tenho aqui dentro da minha empresa, tem movimentação de arquivos, e para movimentar esses arquivos, eu uso o protocolo TCP. Eu quero usar o TCP. Né? Então, é por isso que você tem... por isso que eu tenho o TCP/IP aqui, eu quero o TCP porque todo mundo usa. Então, a minha plaquinha Ethernet, ela também tem o protocolo TCP. E tem o endereçamento IP. Por quê? Porque é o endereçamento que eu quero usar também. Eu não quero usar a Ethernet. Você pode usar a Ethernet? Posso. Se eu quisesse, eu poderia fazer com que a minha redezinha na minha empresa se comunicasse unicamente através do NetBEUI, que é um protocolo de rede da Microsoft que pode funcionar aqui dentro também. Ou SPX, IPX, o endereço IPX, né? IPX, que é Unix, tá? E como transporte de informação, SPX. Poderia também, posso colocar aqui, não tem problema nenhum. Mas como a internet é mais famosa, o cara de TI só aprendeu internet, né? Só aprendeu TCP/IP. Então, eu contratei esse cara e ele quis criar uma rede interna minha, privada, com protocolo TCP/IP aqui dentro. Também tem o UDP, eu uso o UDP/IP também. E tem um servidorzinho de e-mail que eu comprei aí, não sei de quem, coloquei aqui. Também ele fala na minha rede. Beleza. E para falar na internet? Bom, para falar na internet, cara, eu uso o meu gateway. E o meu gateway está configurado na internet para ser entendido como calderaro.com.br, que é um único IP. Agora confundiu tudo também. Puta, agora
ferrou de vez. Como que o servidor Xvideos vai saber que quem solicitou o serviço para ver aqueles desenhinhos educacionais foi o computador do César e não o computador do Rafael, ou pior, o computador da dona Madalena? Como que ele vai saber? Bom, tem algumas maneiras, né? Ele pode saber através da porta, concorda? Não tem o IP, depois a gente não viu que tem um endereçozinho lá que o TCP usa, que é o 8080 ou 80, né, que é o endereço da porta. Ele pode se comunicar através da porta, ou ele usa um artifício que a gente vai chamar de tradutor de rede. Tá? Eu vou chamar de rede network, é tudo em inglês, tá? Network. Endereço, address. E tradução, tradutator. Né? Tradutator. Não é tradutator, não existe. É translator. Tradutator é o meu inglês tabajara. Tem tradutator. Só que address também está errado, né? Porque é com 2 Ds. Assim. Ah, legal. Então também tem um jeito de eu fazer o que a gente chama de NAT. O que o NAT é? O NAT é um protocolozinho aí, um serviço, um software, um programinha que ele vai fazer o seguinte, ele vai, de alguma maneira, entender que a solicitação do César, tá? Dentro da rede caldeirado.com.br, tá? É do César. Legal, né? Então, ele arranja um jeito, cara, de falar assim, meu, é assim, ó, a rede da caldeirado.com.br, que é uma rede privada, ela tem 280 IPs, tá? Classe César. A IP é classe César. Por quê? Porque o imbecil que veio fazer minha rede, ele usou um endereçamento de uma classe que não era para usar na minha empresa. Não era para ser privada, tá? Mas funciona. Funciona por quê? Funciona porque ele pôs desse jeito e é isso aí. Funciona. Legal. Tá errado? Tá. Mas funciona? Funciona. Tá? Então, todos esses 280 computadores vão ter uma placa de rede, internet, tá? Que estão ligados lá entre si. No caso, eles não estão todos ligados um no outro, porque não dá, porque minha casa é muito grande, 280 computadores e tal, fica muito distante, então eu tive que fazer uma ampliação do diâmetro da rede, e para fazer isso eu usei roteadores. Então você usou roteadores. E os roteadores aqui na minha rede César, né, minha rede privada aqui, também funcionam com Ethernet. Então eles também têm placa Ethernet. Tá? E daí eu usei aquele jeito de fazer em estrela. Tá? Então os meus roteadores, em cada porta dele, tem um IP na minha rede aqui. Portanto, todas essas placas de rede têm que estar configuradas com subnet mask. E também tem que ter o IP do gateway. E olha aqui, olha só, gente, a sacada desses caras que fizeram esse negócio de NAT. Eu posso colocar aqui na minha rede privada qualquer IP que eu quiser, tá? Inclusive, tá? O mesmo IP que eu tenho lá na internet, porque a minha rede é privada, a internet não está vendo. Eu posso fazer o que eu quiser, a cagada que eu quiser eu posso fazer aqui,
tá? Porque a internet não vai falar nada. Por quê? Quando ele chega no meu gateway, o meu gateway, ele no mínimo, ele vai ter uma placa de rede aqui, uma placa de rede, tá? Configurado para a internet, tá? Essa placa de rede configurada para a internet é o meu número IP do calderaro.com.br, tá? Que está ligado numa rede da internet, na internet, tá? Então, para ele estar ligado na internet, ele tem que ter uma placa de rede ligada na internet. Mas, ao mesmo tempo, tá? Ele precisa estar conectado na rede do César, na minha rede privada, concorda? Como que os meus computadores vão falar com essa bodega aí? Os meus 280 computadores? Através de uma placa de rede, tá? Que ela vai estar conectada aqui na minha rede interna. Eu vou chamar de rede interna. Legal. Vocês estão vendo que são duas placas de rede totalmente diferentes? É claro que o meu gateway, ele vai arranjar um jeito, óbvio, é óbvio, né? De conectar as coisas que eu estou recebendo nessa placa, tá? E ver como. Olha só, vou colocar os três computadores que eu citei, o meu, o do Rafa e o da minha mãe, tá? Esses aqui são elementos de rede. Vou chamar de Network Elements, tá? Esses Network Elements estão ligados na minha rede. E essa minha rede é uma rede Ethernet. Legal. E eu ainda vou até brincar um pouquinho e colocar um outro cara aqui, que eu vou chamar de roteador, tá? Roetador. Vocês entenderam, tá? Então, esse roteador aqui, para cada um desses elementos de rede, ele vai ter uma placa de rede, ou uma portinha lá, que na realidade é uma placa de rede, tá? Então, deixa eu pegar, eu estou fazendo azulzinho, vou pegar os quadradinhos azulzinho aqui, ó. Então, todos os meus elementos de rede tem que ter placa de rede, certo? Portanto, vai ter que ter um IP aqui, vai ter que ter uma submáscara de rede e vai ter que ter o IP do gateway. Todos esses, o meu roteador, que é o elemento que eu usei aqui para ampliar o diâmetro da minha rede, ele vai ter que ter, no mínimo, 3 plaquinhas de rede aqui, né, funcionando. E como eu fui esperto e comprei um que tem mais portinha, né, ele pode ter umas plaquinhas aqui que não esteja configurado. Então eu vou tirar o preenchimento da forma. Aí que bonito, cara. Tá ficando bem, né? Tá ficando bem escroto mesmo, né? Mas espero que vocês estejam entendendo. Então daí, aqui dentro da minha rede César, tá? Os meus computadores, eles podem falar entre si com os IPs normais aqui, com as tabelas de host que eu coloquei, distribuidor, vai falar UDP, vai falar Ethernet, vai falar TCP, vai falar o que eu quiser aqui, tá? Porque tá tudo configurado bonitinho. Uma caca que o cara fez, né? Porque ele colocou uma subnet mask que não era por uma classe privada, tá? Não era destinada à classe privada. Ele quis fazer uma imitação da internet aqui dentro. Ele fez. Vai funcionar? Vai. Legal. Então, os pacotinhos que são gerados aqui, que vão falar com os elementos da minha rede, não tem problema nenhum. A minha preocupação maior é com o pacotinho lá que vem do Xvideos, né? Porque esse pacotinho, cara, ele tem que vir para o meu elemento. Então, esse roteador aqui, ele tem que estar habilitado para fazer o que a gente chama de tradução, tá? de endereço de rede, o NAT. Tá? Por quê? Porque ele vai ter que pegar os endereços IP que tem nos pacotinhos aqui, de alguma maneira, o protocolo NAT faz isso.
de alguma maneira, cara, ele dá um carimbozinho aqui no pacotinho, tá? Fala assim, ó, o César, o carimbo é dessa cor, tá? A dona Madalena, o carimbo é de outro jeito, é dessa cor. E o Rafael, tá? O carimbo do Rafael é de outra cor. Tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, tô falando IP, bonitinho, tá. Quando eu tô gerando um IP que não é um IP dessa rede, portanto, não é um IP da minha rede, quando eu gerar esse pacotinho, ele vai chegar nessa placa de rede. Esse roteador vai falar o seguinte, cara, esse pacotinho que está chegando aqui é para algum computador da minha rede, do 280 que tem? Não. Quando eu faço essa checagem de acordo com a submáscara de rede e sei que esse pacotinho não é para minha rede, o que a gente aprendeu na aula passada? Não aprendemos, né? Mas o que eu falei na aula passada? Estou desmerecendo vocês. Vocês aprenderam, sim, tá? Ele vai pegar o pacote e vai mandar para o gateway, tá? E o gateway, ele também tem que estar conectado aqui na minha rede, né? Então eu tenho que ter uma portinha aqui azul, né? Conectado no meu gateway. Olha que está começando a complicar um pouco, mas é assim que funciona. Tá? Então esse pacotinho que saiu do meu computador aqui, tá? Não faz parte dessa rede minha aqui. Se não faz parte dessa rede minha, vai mandar para o gateway. Mas para mandar para o gateway tem que estar ligado na minha rede, beleza. E mais, né? Aqui em casa, por exemplo, tá? Quem vê muito o Xvideos é o Rafael, porque ele está na idade. Então, daí o que acontece? Tá? Esse pacotinho meu, por causa do NAT, desculpa aí, deixa eu tirar isso daqui um pouco, que eu vou agrupar aqui, ó. Por causa do NAT, tá? Por causa... Não é isso que eu queria fazer, eu quero agrupar. Agrupar é clicar assim, agrupar. É isso que eu quero. Tá? Esse pacotinho que é gerado aqui, por causa do NAT, ele é gerado com essa marcaçãozinha. Tá? Que vai chegar aqui, tá? Vai ver que não é dessa rede, vai mandar para o gateway. Tá? Legal. Chegou no gateway. Daí o gateway, ele vai fazer o seguinte. Como esse gateway, obviamente, também está com o protocolo NAT, né, com o serviço NAT habilitado, ele entende, né, esse negócio de pacotinho. Olha o que ele vai fazer, cara. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o IP do computador aqui do Rafael, tá? Vai cancelar esse IP, o protocolo faz isso. Ele vai cancelar esse IP, ele vai ver só o IP de destino. Qual é o IP de destino? Eu estou fazendo uma solicitação lá para o Xvideos, né? E o Xvideos é vermelho. Mas por que eu fiz assim? Vermelho. Vou colocar um vermelho aqui. Mas vermelho é Xvideos. Vermelho é Xvideos. É padrão Xvideos. Hot. Esse é o IP de destino do meu pacotinho. Estava dentro desse pacotinho. Tá? O meu gateway, o meu roteador, o meu servidor, o meu componente de rede que faz esse serviço NAT, que está configurado na rede para fazer isso, para entender como que ele vai coordenar os pacotinhos, ele vai pegar o IP do computador do Rafael, tá? Vai pegar o pacotinho NAT dele aqui, tá? Para saber, né, que vai colocar aqui assim, vai pegar o IP do hot, tá? E vai juntar isso tudo. Olha só, cara, como é esperto, né? A plaquinha de rede, cara, ela tem um softwarezinho esperto dentro dela lá. A gente desmerece, né, os drivers, os sistemas lá, mas ela faz tudo isso aqui e você nem percebe, cara.
Você sempre usou e não sabe como funciona, tá? Então ele vai pegar o endereço de destino, vai pegar o meu endereço de internet aqui, ó. Vou até diminuir o tamanho aqui da letra. Eu não sei se vocês estão vendo na câmera, mas tem um filho de um mosquitinho natureza que está andando aqui na frente, cara. De vez em quando, ó, ele passa, né? Então vocês vêem um pontinho aí passando, é um mosquitinho. Não é mosquito, né? Mosca, porque eu devo estar podre, fedendo. Então, e ainda bem que ele não está querendo sentar no meu nariz, né? Mas está aí passando aí. Não incomoda vocês, mas me incomoda. Só que como eu estou gravando, eu não posso xingar ele e nem tentar matar. Porque eu também não consigo matar mosquito, né? Então, tá aí. O que eu ia fazer mesmo? Diminuir o tamanho do texto. Como que diminuir o tamanho do texto? Diminuir o tamanho do texto, você vier na página aqui, ó, e fizer isso daqui. Ó. Legal, esse é o meu IP, né? Da internet, então. Ele vai pegar lá o IP do Xvideo, que está no pacotinho que o Rafael mandou para mim. Vai pegar a marcação do NAT. Vai saber que esse daqui é pacotinho preto. Portanto, pacotinho preto é esse cara aqui, tá? Esse IPzinho aqui, tá? Vai colocar o meu aqui, o da internet, tá? E vai criar uma tabelinha aqui dentro. Ele cria uma tabela, tudo é tabela, né? Tabela, gente, é memória. Ele usa a memória da placa de rede aqui, da configuração do meu roteador aqui, para gerar essa tabelinha. E vai mandar o TCP para frente, desse jeito. Então, a partir desse momento, cara, esse pacote meu aqui da internet, TCP, com endereçamento IP, ele já vai ter o meu IP de válido de internet e vai ter o IP lá do Xvideo lá. Tá? E esse pretinho? Esse pretinho não vai, ele não vai mandar. Esse pretinho vai ficar guardado numa tabelinha aqui. Tá? Então vai esse pacotinho. Tá? Foi. Daí quando o Xvideo mandar de volta, né, a parte que mais me interessa, né, que é retorno, né? O pacotinho de retorno vai ser invertido, obviamente. O endereço de destino vai ser o meu, internet, e vai ter o endereço dele aqui no meio, camufladinho, né? Bonitinho. Vai chegar aqui para mim. A minha placa de internet aqui vai verificar endereço de origem, endereço de destino. Vai falar, pô, até mesmo, ó, o Xvideo está mandando um pacotinho vermelhinho para mim aqui, beleza. Tá? Só que a hora que ele fizer isso, ele vai ler na listinha dele aqui, o NAT faz isso, né? E vai ver que esse pacotinho é marcado pretinho. Então, quem que foi o pretinho que solicitou aqui? Foi esse IP. Então, daí ele vai pegar, tá? E vai pegar o mesmo pacotinho e destinar para esse IP aqui. Os dados que estão dentro do pacote que chegou aqui para mim vão continuar intactos. Eu só vou mexer no cabeçalho aqui e vou endereçar para o IP certo. E esse IP vai cair nessa rede, né? Ah, mas daí, cara, o NAT vai falar assim, ó, filho, é para esse IP da rede aí, tá? Só que é para esse carinha aqui. Então, daí ele vai rodar na rede, tá? O nego vai ver e vai falar, putz, é para o IP do Rafael. É assim que o NAT funciona. E o que o NAT é na realidade? Não sei se vocês perceberam, mas por causa do NAT, eu poderia usar aqui dentro da minha rede até endereços, até inclusive se eu quisesse, tá? Um IP válido na internet. Eu podia, se eu quisesse. Se eu configurar a rede aqui, funciona. Por quê? Porque, como vocês viram, o NAT vai proporcionar a possibilidade da troca, né? Os roteadores em si eles já fazem essa troca, mas o NAT é um serviço que possibilita até IPs repetidos, tá? Por quê? Porque ele faz uma marcação diferente, é um protocolo diferente, é um serviço que faz uma marcação lá no pacotinho dele.
Isso daí acontece muito na internet, com vários serviços, inclusive, por exemplo, existem maneiras de você configurar na internet o que a gente chama de VPN, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo, tá? Tá? O que o Virtual Private Network faz? Você usa a estrutura da internet, tá? Da internet para construir uma rede dentro da internet, que para a internet ela acha que é rede de internet, mas na realidade você está fazendo uma rede privada, ou seja, você está usando um serviço de internet para trafegar os dados marcados aqui, ó, pelo NAT da tua empresa. Tá? Então, a internet ela não trata esses pacotes como pacotes da sua empresa. Ele trata esses pacotes como sendo dados quaisquer, dados brutos, que na realidade são... Mas a gente vai ver isso daqui mais para frente, né? Por enquanto, eu quero que vocês entendam, ou tentem entender, pelo menos de uma maneira bem... Não é assim que acontece, né? Mesmo porque a gente lembra que para fazer a comunicação de TCP, mesmo dentro de uma rede privada, onde eu estou usando o protocolo TCP, eu vou fazer aquela comunicação. Lembra aquele negócio da checagem, né? Que é esse negócio aqui, ó, o handshaking, né? Então, na minha rede interna aqui de casa, se eu estiver usando o protocolo TCP, cara, protocolo é protocolo, ele vai funcionar do mesmo jeito que funciona na internet. Então, ele vai fazer esse three-way, ele vai tentar aumentar a quantidade de transmissão de pacotes, tá? Ele vai confirmar a recepção de pacotes. Portanto, para mim, assim, eu acho que usar TCP/IP na minha rede interna aqui de casa é legal, porque eu vou usar algumas vantagens que o TCP/IP usa para fazer comunicação entre os meus computadores aqui. Para eu passar a página, se eu tiver aqui na minha rede e construir, quiser fazer o que a gente chama de uma intranet. O que é a intranet? É um servidor web. O que é um servidor web? O servidor web é um servidor que serve páginas HTML. Então, na minha rede da minha empresa aqui, eu posso ter um servidor que vá servir qualquer página HTML normal, ou um PHP, um ASP. Eu posso ter aqui na minha rede também, se eu quiser, tá, um servidor, tá, de banco de dados. Tá? Eu posso ter um servidor para servir dados que falem SQL. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir falar disso daqui, mas SQL é uma linguagem para você se comunicar através de um gerenciador de Open Data Bank Manager, né, de um BDM, ou outro tipo de servidor, não interessa, para você fazer troca de informações de banco de dados. Então, nessa empresa que eu tenho, eu posso ter uma intranet, posso ter um servidor de banco de dados, e nessa intranet eu posso ter páginas em PHP, que é uma linguagem de programação da internet, que funciona do lado do servidor. Então, eu posso criar aqui um sistema, que nem eu crio para a internet mesmo, cara. Um sisteminha de cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de computador. Posso fazer também um gerenciador de intranet, de rede industrial. Por quê? Porque eu também tenho, além do povo do escritório que fica vendo os X-vídeos, eu posso ter também, conectado na mesma rede, uma parte que controla minhas máquinas, aqui os meus robozinhos, né, a porta da geladeira. Posso fazer um monte de coisa, tá? E aqui eu posso usar, então... eu posso também ter... Eu instalei o Windows num desses servidores aqui, numa das máquinas, e o Windows ele já vem com servidor de mídia. Para quê? Para que o meu funcionário aqui, né, a minha mãe, fique escutando música, se ela quiser,
Só que a mídia, eu não vou servir através do TCP, eu posso servir através de um streaming de mídia. Qual streaming de vídeo que eu vou usar? Minha casa é pequena, só tem 280 computadores. Eu vou usar o próprio streaming de vídeo que a Microsoft fornece com a instalação do sistema operacional. Porque quando eu instalo o sistema operacional, vem um monte de coisinha junto, né? Vem o Campo Minado, vem o Solitaire, né? Aqueles joguinhos maravilhosos. Vem o Notepad para eu fazer texto. Vem o WordPad, que já vem junto com o Windows, que é para fazer um texto mais formatado. E vem um monte de outras coisas, né? Inclusive tá? Os softwares que a gente usa de protocolos. Tá? Vocês entenderam, então, mais ou menos? O DNS, resumindo, nada mais é do que um servidor. Tá? É um serviço, né, o DNS. Mas para que esse serviço ocorra, se a gente pegar a topologia de rede lá da internet, que em algum lugar tem, vou pegar esse slide aqui. Tá? Lembra que a gente falou numa outra aula aí qualquer? Vamos imaginar que isso daqui é uma rede internet. Então, vou criar um outro slide. Tá? Só usar aquela figura. Tá? Ctrl V. Rede internet. Tá? Então, ela não é Calderaro, é internet. Na rede internet, ele tem vários elementos de rede, vários, conforme a classe. É só fazer 2 elevado a 32 aí, que são as possibilidades de IPs funcionando aqui na internet. Tá? Então, um elemento desses aqui, tá? Um elemento desses, era para ser o calderaro.com.br. Tá? Que eu vou pôr aqui. Então, esse cara aqui, ó, é o meu gateway, o meu elementozinho aqui que tá na internet. E ele está conectado a todos eles, né? Legal. E eu quero ver, usando o TCP/IP, o meu Xvideos lá. Tá? Beleza. Então, é assim que funciona, né? No meu computador aqui, é claro que eu tenho a minha rede interna, então eu nem vou falar do NAT por enquanto, para não complicar. Só para a gente entender o TCP, né? Quando eu for estabelecer, ou o meu gateway for estabelecer o contato aqui com o Xvideo, vai ter aquela troca de informações iniciais que a gente viu, que a gente chama de handshaking, tá? Que é aquela informação do TCP, né? Ó, eu vou querer falar com você. Daí esse cara vai responder, beleza, eu estou pronto para você falar comigo, tá? Quantos pacotinhos você vai mandar por vez? Daí ele vai falar assim, pela medida de rede aqui eu posso mandar de 20 em 20. Beleza, eu vou receber os pacotes de 20 em 20. Essa informação aqui acontece entre esses dois elementos da internet, concorda comigo? Só que, cara, para que isso aconteça, eu tenho que teclar no meu browser lá o endereço desse cara. Eu não teclo no meu browser o IP. O que eu teclo é xvideos.com. Legal, então o que vai acontecer? Existe na internet um ou vários, né, servidores de internet, vou colocar 2 aqui, tá? Que a gente chama de servidor DNS. Qual que é a função desse servidor DNS? A função desse servidor DNS é ficar recebendo solicitações de comunicação de quaisquer computador da internet, tá? E devolver para o computador o número do IP desse cara, para o computador saber o que fazer, para a plaquinha de rede do gateway, no meu caso aqui, saber o que fazer. Então, o gateway vai
eu do meu browser vou colocar Xvideos, tá? O meu browser não sabe qual que é o IP do Xvideos, né? Então ele faz o seguinte, ele manda uma solicitação, um pacotinho, que não necessariamente precisa ser o protocolo TCP, tá? Pode ser um outro protocolo. Ele vai mandar um pacotinho para um servidor DNS. Esse servidor DNS vai ler xvideos.com. Puta, legal. Vai usar o protocolo que ele está usando, que não necessariamente precisa ser o TCP, e vai mandar para o meu gateway o IP do Xvideos. E a partir desse IP do Xvideos é que eu vou montar os pacotinhos para mandar aqui para esse cara aqui. Legal. Só que não sei se vocês estão percebendo aí, né? Mas esse pacotinho, para chegar aqui no destino, ele vai ter que fazer um monte de caminho, né? O endereçamento é IP. Esse daqui também, o endereçamento do DNS é IP. O sistema de endereçamento é IP. Eu estou dizendo que não necessariamente o protocolo que eu vou me comunicar para pegar o número do IP do servidor é o protocolo TCP. Eu podia usar o UDP, por exemplo, né? Então eu gero um pacotinho UDP, ele pega o nome, né? Na realidade existem protocolos para fazer isso, protocolos específicos, tá? Um deles, eu já vou adiantar aqui, é o ARP. Tá? O ARP é um protocolo que ele chama Address, dois Ds, Resolution Protocol. Então, eu posso usar, por exemplo, o ARP para fazer isso. Tá? Então, o ARP vai me trazer o IP. Daí, de posse do IP, a minha plaquinha de rede já vai saber, né, para qual IP que eu vou endereçar, né? Porque até então eu só sabia o nome, ó, o cara quer falar com o Xvideos, que é aqui embaixo. Só que daí eu vou mandando esse IP, ele vai passando por todos esses negócios de rede e cada um, né, o IP tem todo o protocolo que a gente viu, né? Poxa, o IP ele vai reduzindo lá o time to live, cada vez que passa num nó de rede, etc, etc, né? Ou seja, vai ter todo um serviço de roteamento, tá? Então, em vez da gente entender isso daqui como sendo IPs de máquinas, vamos começar a entender isso daqui como sendo IP de roteadores, tá? Roteadores. Então, o meu gateway é um roteador que está ligado direto na internet e ele vai falar com outros roteadores até chegar no último roteador lá do Xvideo, que obviamente vai mandar para um servidor de mídia, né? Um servidor de mídia, né? Um computador específico que tem guardado esses conteúdos educacionais, né? E é beleza, daí esse servidor vai saber que tem alguém aqui nessa rede, que é esse carinha aqui, tá? Esse carinha que está aqui por trás, aqui, ó, que é o computador, né? Lembra que está com NAT, tudo certinho. E quando ele começar a receber esses pacotinhos, esse roteador vai mandar o pacotinho por causa do NAT, né? Inclusive, né? Vai mandar esses pacotinhos TCP para esse cara aqui. Então, beleza, a gente já viu alguns outros protocolos, como que o negócio cada vez vai ficando um pouquinho mais complexo, porque, né, cada vez vai ficando, a gente vai conhecendo um pouco mais, né, do que está por trás do simples fato de você teclar no seu browser xvideos.com. É isso que vai acontecendo. E não sei se vocês perceberam também, porque às vezes a gente vai vendo e ouvindo as coisas e a gente acha que está assimilando, vai ouvindo, vai fazer uma confusão toda na cabeça. E não percebe coisas importantes, né?
uma das coisas importantes que a gente pode perceber aqui é que vocês perceberam que tem vários protocolos que vão rodando entre os servidores, protocolos esses que não são só exclusivos TCP. Eles usam endereçamento IP, mas tem outros protocolos que rodam na rede ao mesmo tempo que o TCP está rodando para levar o dado até você. A gente tem alguns protocolos que são protocolos de tradutores, por exemplo, de endereços, protocolos de VPN, não é? Que fazem VPN, são, tudo bem que é TCP, mas dentro do TCP a gente pode colocar outras coisas também, outros protocolos dentro, né? Tem protocolo de e-mail, que não tem nada a ver com isso aí. Tem protocolo de gerenciamento, né? Por quê? Porque, pô, cara, essa rede aqui, ela foi criada para, se lembra? Se alguém explodir esse centro da Marinha Americana aí, tá? O fato de eu ter explodido esse cara não vai impedir que o meu pacotinho chegue aqui para o Xvideos e o Xvideos manda o pacotinho. Ou seja, se ele sumiu daqui, né, a rede vai ter que se reordenar de alguma maneira, porque o pacotinho que esse cara estava mandando para cá, que esse está mandando para cá, que esse não vai poder mandar para cá, porque esse cara deixou de existir, sumiu. Então, os pacotinhos que vinham para esse cara vão ter que começar a ser direcionados para outros caras. E isso, cara, tem que acontecer de uma maneira automática ou semi-automática. No nosso caso aqui da internet hoje, que é tudo esperto, é tudo automático, né? Mas vocês entendem a grandeza das coisas? E tudo bem, vocês podem até dizer que é complexo. É complexo, porém é bonito. Por quê? Porque a gente coloca uma plaquinha de rede num elemento de rede, coloca ela para funcionar, enxerga a luzinha acesa, piscando, acha que está tudo funcionando, e sai por aí falando que é técnico de rede, né? Ou então você entra numa empresa, tá? Você entra num terminal lá e você vê um desenho desse aqui, ó, com todos os IP marcadinho, bonitinho, e você vê os negócios, os pacotinhos trafegando, né? Entre um e outro, não sei o que lá, não sei o que lá, tá? E daí você fala assim, não, eu sou um administrador de redes. Por quê? Porque eu sei configurar a rede. Dá até tempo de falar mais um negócio. Cara, para você configurar, imagina uma rede desse tamanho. Para você configurar cada computador desse. Tá, agora eu vou mudar, hein? Eu vou pegar esses caras aqui, ó. Que não é. Eu vou transformar de novo no Calderaro aqui, ó. Beleza? Então agora eu estou falando dentro da minha rede Calderaro, que é minha rede privada, né? Lembra que é minha rede privada, que eu posso ter todas as minhas coisas aqui do jeito que eu quiser. Os meus 280 computadores. Katsu. Eu adoro quando está terminando a aula, eu quero fazer as coisas rápido, e daí dá tudo errado, né? Porque a rapidez faz você fazer merdas, tá? Olha só. Então aqui, agora eu estou na minha rede Calderaro, interna, hein? Eu sei que eu tenho o meu gateway aqui, que faz o NAT, faz tudo, tá? E tem os meus roteadorzinhos inteiros aqui, né? E eu tenho o meu elemento de rede conectado num roteadorzinho meu. Portanto, eu estou vendo um monte de roteador, minha rede, pô, minha rede é grande, tá? E acontece tudo isso na minha rede, tá? Quais são as 3 coisas básicas que eu vou perguntar na prova, vocês vão responder para mim, todo mundo vai acertar. As 3 configurações básicas que você tem que configurar em todo elemento de rede para ele funcionar numa rede. Vou responder porque tá sem tempo. Subnet mask, ou submáscara de rede, um IP e o IP do gateway, para que cada pacote que não servir para cá seja direcionado para o gateway. Sem isso, a rede não está configurada. Só que imagina, cara, eu ter que sair computador por computador, elemento de rede por elemento de rede, não sei o que lá, para configurar isso tudo. Meu, os caras enlouqueciam, né? Dá para fazer manualmente, mas a gente tem um protocolo, tá?
que faz isso para a gente automaticamente, tá? É o DHCP. Então, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho do Dynamic Host Configuration Protocol. É um protocolo, não é TCP, hein? Não é TCP. É um protocolo, outro protocolo que funciona na rede, que faz configuração automática, para que o estagiário não precise sentar de máquina em máquina, né, e fazer a configuração. Né? Esse protocolo faz isso, ele vai trocando informação e faz isso de uma maneira automática. Beleza? Então, para você que caiu de paraquedas, bem-vindo. Não esquece de dar o joinha, ajuda o professor, se inscreve no canal para eu chegar nos 1000, pelo menos 1000 inscritos. Eu faço esse pedido sempre. E dá joinha e tal. E para os meus alunos queridos, vão lá no canal, interage, para o YouTube achar que alguém está assistindo meus filmes, os meus vídeos, minhas aulas, né? Ou pelo menos o YouTube, né? Vai lá, relembra, você vai precisar disso para a prova, tá bom? Então,